Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vacinas e depois nós vamos falar sobre antivirais. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre vacinas é que a imunidade para infecções virais usualmente depende do desenvolvimento de uma resposta imune, né? Então, você vai ter que ter uma resposta imune para antígenos na superfície viral, antígenos na célula infectada por vírus. Então, a gente tem que, na verdade, atacar não só o vírus que está circulando, mas também, de uma certa forma, ter uma boa garantia de que a célula que está infectada também vai ser morta, né? Na maioria dos casos, a resposta a proteínas internas tem pouco efeito na imunidade humoral para a infecção. Então, as proteínas que estão dentro da partícula viral, que não são expostas, que não são apresentadas para o sistema imune, eu posso até depois usar um antígeno desse numa plataforma vacinal, expor ao sistema imune, mas como essa proteína na vida real não vai estar sendo vigiada ou atacada por anticorpos, ela é de pouca eficiência. Os anticorpos humorais podem ser importantes para o diagnóstico, no entanto, né? A gente pode também usar os anticorpos que estão sendo produzidos por uma pessoa contra um vírus para saber se ela está infectada. Isso é um exemplo clássico de diagnóstico para HIV. Então, isso é importante que a gente pode perceber que as proteínas que estão associadas internamente ao vírus não variam muito, elas não estão expostas a uma pressão seletiva. Enquanto que, no caso, por exemplo, da influenza, a gente percebe que está mudando constantemente, causando o grande problema de surtos, etc., são as proteínas que estão na superfície externa do vírus, o que a gente chama de novas glicoproteínas, porque elas, na verdade, se recombinam, elas mudam de vírus para vírus, e à medida que elas vão mudando, elas permitem que o vírus escape da vigilância imune e consigam causar surtos. Então, vírus pandêmicos têm proteínas internas para as quais a população já foi exposta, e elas não mudam. No entanto, respostas CTL para proteínas internas são importantes na fase aguda. Isso quer dizer que algumas proteínas internas, às vezes, são apresentadas no contexto do MHC de classe 2, ou seja, durante a infecção viral, algumas dessas proteínas são clivadas e apresentadas externamente na célula. É uma maneira da célula mostrar para o sistema imune que ela está infectada e, portanto, essas proteínas internas podem ser sim vigiadas pelo sistema imune. E elas, de fato, podem, então, ter um outro processo de variação. Então, a glucoproteína de superfície é um imunógeno protetivo que deve ser identificado para uma vacina profilática. Isso aqui é profilático, desculpa, está errado aqui. Então, é importante a gente perceber que algumas dessas proteínas, elas variam demais, inclusive os variantes dessas proteínas vão ser aqueles que fazem parte das vacinas que mudam, por exemplo, cada ano, no caso da influenza, né? Você sabe que a cada ano as pessoas têm esquemas de vacinação que variam a linhagem de influenza que está sendo incluída na vacina. Alguns vírus têm mais uma glicoproteína de superfície, né? A influenza tem a hemaglutinina e a neuraminidase. Eu já expliquei para vocês que a hemaglutinina liga vírus ao receptor celular, né? Eu lembro de uma conversa longa com Moisés sobre a questão de como a hemaglutinina ela se liga aos ácidos ciálicos, que são açúcares que estão expostos, em açúcares expostos à superfície das células, e com isso entra na célula. E a neuraminidase é importante na liberação dos vírus da célula. Tanto a hemaglutinina como a neuraminidase estão continuamente mudando e sendo trocados do vírus da influenza. E a hemaglutinina é o maior alvo da influenza, estimula anticorpos neutralizantes. Eu falei para vocês que anticorpos neutralizantes são importantíssimos, porque são aqueles que impedem a infecção viral. Então, a neutralização por anticorpos, né, resulta da ligação de anticorpos a sítios na superfície do vírus, bloqueia a interação com o receptor. E ela consegue também essa agregação causada por anticorpos que são polivalentes, que podem ligar em diferentes locais,
Eles vão fazer com que esses vírus consigam se agregar. O mesmo anticorpo pode ligar num sítio, num epítopo, e ligar em outro, no outro braço dele. E isso gera no braço variável dele. Isso gera, então, uma agregação dessas partículas virais. Isso também pode conduzir a uma lise complemento mediada, onde outros elementos do sistema imune nosso vão reagir contra as células e contra partículas virais. Então, aqui a gente está vendo os 3 maiores sítios para replicação viral, estamos revendo um pouco isso, né? Que as superfícies mucosais no trato respiratório e o trato gastrointestinal. Depois, a infecção de superfícies mucosais seguida de espalhamento sistêmico via sangue e neurônios para órgãos-alvos. A gente já falou isso, né? De como a infecção inicia num sítio, causa uma viremia primária e depois pode seguir para outros órgãos e ali causar uma viremia secundária significativa, né? E o outro sítio importante é a infecção direta da corrente sanguínea via agulha, mordida, espalhamento para órgãos-alvos. É no caso, por exemplo, do vírus ter uma transmissão parenteral ou via um vetor, como no caso dos flavivírus, buniavírus e os alvos. E no caso de uma, por exemplo, espalhamento por seringa via agulha, no caso da hepatite B, por exemplo, né? Ou da hepatite C, ou do HIV. Outro contexto importantíssimo é o tipo de anticorpo produzido também. A gente sabe que é importantíssima a produção do IgA, principalmente no gasto respiratório, no gasto intestinal e nas superfícies mucosais. Então, uma boa vacina tem que produzir também o IgA. Tá bom? Não adianta a gente ter anticorpos humorais neutralizantes em circulação se o vírus replica, por exemplo, no trato respiratório superior. Claramente, o melhor é ter um anticorpo secretado, como o IgA, né? Que é o caso da vacina Sabin, a gotinha que salva, com vírus atenuado, porque ele vai replicar, a gente põe a gota na boca da criança, o vírus replica na mucosa e induz a produção de corpos secretados IgA. Essa é uma imunidade muito boa e protetora. Mas já no caso da influenza, por exemplo, é importantíssimo a gente ter bons anticorpos humorais produzidos, porque o vírus agora vai infectar nossa mucosa e depois ser conduzido também para o pulmão e outros tecidos. Então, é importantíssimo a gente cortar esse espalhamento sistêmico do vírus. Agora, existem problemas com vacinas, né? Às vezes, a gente tem que entender que quando você pode ter uma espécie de uma síndrome muito parecida com, por exemplo, o resfriado comum, pode ter uma quantidade enorme de vírus causando ela. Então, por exemplo, é importantíssimo a gente saber qual é o vírus que está causando alguma doença, apesar da sintomatologia, para poder saber qual é a vacina correta que tem que ser aplicada. Isso, obviamente, é rapidamente detectado, porque hoje em dia a gente consegue identificar quais os vírus estão causando problemas, consegue detectar o vírus, identificar ele, fazer uma categorização e aplicar a vacina correta. E aí tem aspectos importantíssimos como deriva gênica e mudança antigênica muito forte. Essa deriva antigênica é causada por pequenas mutações, né? Então, e mutações rápidas, né? Como no caso, por exemplo, dos retrovírus, como estou mostrando aqui, tá vendo? Enquanto que shift, que é uma mudança brusca, ela vem de mudança de segmentos genômicos do vírus que estão sendo trocados, como no caso da influenza, que ele tem 8 segmentos genômicos e tem um para neuraminidase, um para hemaglutinina. Então, se 2 vírus de influenza diferentes infectam a mesma célula, pode sair dessa célula um novo vírus, que a gente chama de reassortado, né, que vai ter segmentos de um parental, segmentos do outro parental, e, portanto, ele pode ter uma neuraminidase de um tipo, uma hemaglutinina de outro tipo. Por isso que vocês ouvem continuamente as pessoas falando H1N1, H5N3, H2N9, que são diferentes reassortamentos, combinações de influenza contendo segmentos genômicos para
as glicoproteínas, neuraminidase e hemaglutinina, que vêm de vírus diferentes. Geralmente, quando acontece um reassortamento em vírus da influenza, a gente vai ter um grande surto, né? Outro problema muito importante também é a questão do grande reservatório que às vezes existe para vírus zoonóticos, como, por exemplo, hantavírus, ebola, lissa, mesmo os coronavírus, né, que podem agora causar novos variantes que são completamente desconhecidos. Eles têm agora a capacidade de emergir na população humana. A atual crise com o coronavírus é um caso clássico de um vírus de morcego desconhecido previamente, que agora consegue replicar em humanos e causar uma grande pandemia. Vamos falar um pouco dos problemas com as vacinas, né? Quando você tem, por exemplo, um vírus que faz uma integração do DNA viral no genoma, né? A gente pode ter problemas, né? Por exemplo, vacinas não são efetivas contra vírus latentes, ao menos que eles expressem antígeno de superfície celular. Se o vírus vacinal integrar, ele pode causar problemas. Então, ele pode integrar, ele pode deixar de produzir as proteínas que a gente gostaria que ele produzisse para causar uma resposta imune, e, ao mesmo tempo, ele pode estar integrado no cromossomo humano em algum local que possa atrapalhar a atividade normal da célula. Então, isso é uma das grandes preocupações com vírus de DNA, que eles podem, de fato, causar integração e podem causar cânceres. Por isso que vacinas baseadas em DNA, como, por exemplo, vacinas que a gente usa adenovírus, ou vírus de vacina e assim por diante, elas têm que ser estudadas em grande detalhe e ter bastante tempo para desenvolvimento, devido ao fato que elas podem causar alterações significativas nas células que estão do organismo sendo vacinado. E, eventualmente, esses vírus vacinais de DNA podem ser transmitidos de uma célula para outra via sincícios. Isso pode complicar um pouco o controle do processo de espalhamento desses vírus vacinais no organismo vacinado. E, obviamente, um dos problemas sérios com qualquer tipo de vacina baseada em vírus é que você pode ter, no caso de um vírus atenuado, ele pode recombinar eventualmente com um vírus selvagem, caso a pessoa esteja sendo vacinada, estando infectada. Isso também é um problema sério que precisa ser considerado. Portanto, vacinas não são coisas extremamente simples. Então, só revendo, né, que o caso da varíola, já falei para vocês, eu não quero repetir isso, mas a gente sabe que foi um grande problema, que a varíola ela causou também uma grande explosão de transmissão na Europa a partir do século XIV, XIII, e ela foi debelada no século XVIII na Europa, como eu expliquei para vocês, só em setembro pelo Jenner, né? E no Reino Unido, em 1800, ela começou a ser combatida. No século XIX, ela foi eliminada. Na China, ela foi eliminada em 1950. E no mundo inteiro, ela foi a última vez que ela foi observada foi em 1977. Eu já tinha falado isso para vocês em outra aula. Aqui é o caso todo da história da vacinação por varíola, que é histórica, porque foi a primeira grande movimentação humana para tentar impedir um vírus por vacinação. A vacinação começa no final do século XVIII, na Inglaterra. Vocês veem que de 1796 inicia o processo de vacinação e só em 1977 a gente conseguiu eliminar essa doença. Vou falar um pouco da vacina para pólio. É um vírus de RNA pequeno, com algum drift, né? Mas ele tem 3 variantes, então não é tão complicado assim a gente fazer uma vacina que funciona para poliomielite. De fato, aconteceu na década de 50 e 60, foram desenvolvidas as vacinas para pólio, e a gente conseguiu eliminar praticamente a poliomielite, e apesar de hoje em dia ainda ela estar circulando em baixa prevalência em alguns locais, né? Tem certos aspectos dessa vacina, que a gente tem 2 tipos de vacina para SEBIN.
uma que é para polio, uma que é a Sabin, que é uma vacina atenuada, né? E a gente tem a vacina para Salk, que é o vírus morto. Vocês vejam que a Sabin é importantíssima porque gera o IgA. E a Salk, ela não gera o IgA porque eu pego o vírus morto e jogo dentro do sistema. Na Sabin, eu estou colocando na língua da criança ou da pessoa uma gota que tem o vírus atenuado, né? O vírus atenuado tem o problema, né, que ele pode reverter, ele pode mutar em 1 em cada 400 mil pessoas, ele pode causar poliomielite, né? Então, por isso que a vacina Salk, que é do vírus inativado e morto, é preferido em locais onde isso já tenha sido bem controlado. Então, nos países ricos do mundo, hoje em dia, nos do norte da Europa e no norte das Américas, não estão se usando mais a vacina Sabin, né? E gradualmente, à medida que a polio for controlada no planeta, finalmente, eu acredito que eles vão guardar a vacina Sabin só para ser usada em locais onde ainda não há completo controle do vírus. Mas veja, a desvantagem da Salk é que ela não gera o IgA, ela não gera uma resposta imune mucosal, tá bom? Então, vocês veem que é muito mais interessante vacinar com a Sabin, mas tem esse risco de você ter 1 em cada 4 milhões de pessoas poder ter um problema sério de doença. A vacina Sabin, né? Vamos falar um pouco mais sobre ela, é só sumarizar o que eu já disse. Ela é um vírus vivo, atenuado por passagem em hospedeiro. Então você pega esse vírus e começa a passar em células de macaco. E à medida que ele vai passando, né, o vírus vai acumulando mutações deletérias e começa a passar a crescer muito mal em humano, né? Então ela foi produzida em células de rim de macaco, ela cresce em células epiteliais, ela não cresce em nervos, isso é uma grande vantagem, e ela não causa paralisia. E ela também, ao mesmo tempo, ela causa, esse vírus atenuado causa uma imunidade mucosal por IgA, que é muito boa, né? Então, outro exemplo de vacina atenuada é a vacina feita por Pasteur, né, para a raiva. Então, é muito importante a gente perceber que, na verdade, a primeira vacina atenuada feita em humanos foi a do Pasteur. Foi que essa é uma vacina que tem uma vantagem de causar o IgA, mas a desvantagem de poder reverter e causar poliomielite. Já a vacina Salk antipólio é baseada em vírus morto inativado, né? Então, o vírus é biomagnificado também em cultura celular, em células de rim de macaco, produzindo em grande quantidade esse vírus ou em outras células. E aí o vírus é purificado e depois ele é tratado com formaldeído, o beta-propiolactona, e esse vírus agora não tem mais a capacidade de replicar. E, portanto, ele não consegue reverter. E essa é uma vacina extremamente segura em termos de saúde humana, porque ela não vai causar problemas de reversão, mas ela é uma vacina problemática no sentido que não gera uma resposta imune completa, nem uma resposta imune baseada em anticorpos secretados como o IgA. Então, aqui vamos comparar as duas vacinas, né? Aqui é o título do anticorpo, né? E aqui é a hora que você vacina as pessoas. E aqui vocês estão vendo a resposta, a vacina Salk, do vírus inativado, e depois a vacina Sabin, do vírus vivo, atenuado. Então, vamos dar uma olhada aqui na vacina Salk, né? Quando você infecta a pessoa, vocês estão vendo que produz uma grande resposta inicialmente de IgM e depois uma grande resposta de IgA, né? Você não tem quase uma produção de IgA nasal e duodenal, tá aqui o verde, mas você produz algum IgA sérico, tá bom? Então vocês estão vendo que essa é uma resposta onde a força da resposta está basicamente nos anticorpos que estão sendo produzidos sericamente, estão sendo utilizados no controle do vírus no espalhamento sistêmico dele, tanto que entre o IgG, o IgM e o IgA sérico. Já a vacina Sabin, logo depois da vacinação, ela produz também um IgA duodenal sérico, mas ela produz também o nasal, está aqui sendo produzido, tá vendo?
Então, ele produz o nasal em grande quantidade, tá vendo? Além do sérico e do duodenal. Enquanto que aqui não tem nada de nasal sendo produzido. E a resposta anticórpica baseada em IgG e IgM é tão boa quanto a da SALC. Então, vocês estão percebendo que claramente a gente tem um incremento no tipo de produção de anticorpo sendo produzido. A gente vai ter um IgE, IgG e um IgA, enquanto que na SALC a gente só tem um IgG e um IgA só de origem sérica, nem nasal e nem duodenal, em grande quantidade. Você vê bastante duodenal, bastante nasal e também o IgG sérico. Então, essa resposta é muito mais completa. Então, isso aqui é o número de casos por 100 mil habitantes que foi reportado no caso de poliomielite de 1950 a 1990. Você percebe que a introdução da vacina Salk, que foi a primeira por volta de 55, e depois a Sabin por volta de 1960, vocês veem que elas causam uma enorme redução no caso de poliomielite nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, casos totais na Suécia e na Finlândia, onde praticamente a gente erradicou o vírus a partir de 1970. E na Finlândia, eles imediatamente já começaram a usar a Salk, porque eles têm um bom controle de saneamento básico, e a Sabin é uma vacina muito mais razoável para ser utilizada, dado o risco, em locais onde não há o saneamento básico. Então, no Brasil, onde a gente tem mais de 50% das casas sem saneamento básico, a vacina Sabin é sempre uma vantagem para nós, apesar de ela não estar mais sendo utilizada em resposta à demanda de países do norte que tem bom saneamento básico. Isso pode ser um grande problema no Brasil no futuro. Então, por que usar, sumarizando, por que usar uma vacina Sabin? Sumarizando, a imunidade local, o vírus vacinal age como na infecção natural. Lembra que a criança que é vacinada pela vacina Sabin, a gotinha que salva, ela voltava para casa, essas vacinações eram feitas em massa, a criança voltava para casa e ela defecava o vírus e conseguia, por isso, transmitir o vírus para toda a família e toda a comunidade em volta dela, às vezes, era revacinada pelo vírus atenuado. E por isso ela rompe a cadeia de transmissão totalmente, por causa dessa replicação no trato gastrointestinal, né, e pela produção de IgA. Enquanto que a vacina Salk não tem efeito na replicação no tecido gastrointestinal, porque ela vai ser colocada parentalmente, vai ser injetada dentro da criança ou da pessoa, e a pessoa só vai produzir IgG e IgM, ou um IgA sérico, que tem pouca utilidade para conter o espalhamento do vírus. Interessante da vacina Sabin é que ela também causa uma imunidade extremamente de ação prolongada, né? E uma das coisas importantes é que hoje em dia no Brasil, a gente, apesar de estar abandonando a Sabin, a gente já tinha conseguido atingir um bom regime no qual, por exemplo, as crianças brasileiras elas estavam sendo vacinadas, pelo menos as que tinham um pouco mais acesso à saúde, elas estavam sendo vacinadas não só pela Sabin, mas se usava a Salk também. Então, uma das recomendações muito claras que eram dadas era o seguinte: vacina Salk e depois da Sabin. Como a vacinação de polio é feita ela é feita em no mínimo 3 episódios de vacinação, né, com 2 boosters, né, uma vacina e 2 boosters dadas anos à parte, você dando o Salk para a criança, você garantia que na hora que você desse a Sabin, você ia, como terceira boost vacinal, você iria fazer com que essa criança tivesse agora uma boa resposta de IgA, mas tivesse sido protegida contra a reversão viral nas 2 primeiras vacinações por Salk.
Então, as vantagens das vacinas atenuadas, eu não preciso nem falar de novo, mas aqui está a lista de vantagens do que a gente já falou, né? Ela ativa todas as fases do sistema imune, incluindo o IgG1 oral, e principalmente induz a produção de IgA local mucosal, né? Cria imunidade para todos os antígenos protetivos, e ela é melhor do que a vacina inativada, porque a inativação altera a antigenicidade. A inativação viral vai fazer com que as proteínas que são expressas estejam modificadas também. Isso pode dar algum problema, porque a ação da inativação faz com que nem todas as proteínas sejam apresentadas de forma razoável, igual à produção infecção normal. E a gente sabe também que no caso da vacina atenuada, você tem uma imunidade mais longa e uma reatividade cruzada entre os 3 variantes da polio que fazem parte da vacina. E quais seriam as vantagens das vacinas atenuadas? Baixo custo, né? Imunidade rápida, no caso da polio, adeno, administração fácil, né? Então, vírus vacinas baseadas em vírus atenuados, como a poliomielite adeno, você simplesmente administra ela de uma maneira mais fácil, é fácil de transportar, né? E ela pode levar à eliminação do tipo selvagem, né? Porque a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. Então, a grande desvantagem da vacina atenuada é a mutação, né? Ela pode reverter, isso eu já falei bastante aqui, estou reenfatizando. Ela espalha para o contato dos vacinados. Onde é que está a desvantagem disso? A vantagem seria que a gente poderia aumentar o reforço vacinal na comunidade. Mas a desvantagem é que se tiver alguma pessoa que é imunossuprimida, ela pode, ou tiver algum certo problema de imunossupressão, ela é ou imunodeficiente ou imunossuprimida, ela pode agora ter uma infecção severa, né? E também pode espalhar uma vacina que pode estar mutada. Se começa a espalhar uma mutação numa vacina atenuada, ela vai poder causar eventualmente problemas. E a gente necessita também de uma resposta para todos os 3 sorotipos da polio muito bem fabricada e bem montada nas pessoas, porque se a pessoa foi pré-vacinada, mas tem uma resposta fraca contra um dos 3 sorotipos, se ele for exposto a esse outro sorotipo de polio, ela pode ser infectada. Então, a questão da vacina atenuada, a gente tem que estar bem atento à questão do status imune, inclusive das pessoas que foram pré-vacinadas. Então, aqui novamente um sumário das vantagens das vacinas inativadas e das vantagens das vacinas inativadas, né? Uma das desvantagens, vamos falar das vantagens das vacinas inativadas. Causa suficiente imunidade humoral, se dado com booster, a gente tem que dar no mínimo 3 vezes, mas todas as vacinas de vírus atenuados também é recomendado que a gente dê um reforço, né? Ela não muta porque ela está inativada e não reverte. Pode ser dada para pacientes imunodeficientes, essa é uma enorme vantagem para ela. É melhor nos trópicos, onde é difícil manter a cadeia frio, onde há condições precárias de saúde básica. Por exemplo, no caso da vacina atenuada, a gente tem que levar a gotinha que salva, espalhá-la para o Brasil inteiro no dia da vacinação, na semana da vacinação, em geladeiras. Tem que ser o que a gente chama de cadeia fria. Tem que ser mantida uma cadeia de geladeiras, na qual esses vírus vão ser espalhados pelo Brasil inteiro antes de ser administrados. Isso é extremamente complexo, mas, no entanto, tem funcionado muito bem no Brasil. Isso daí. Mas isso não significa que para todos os países do mundo, inclusive os países mais pobres, seria fácil manter a cadeia fria, mas isso é necessário, né? As desvantagens das vacinas inativadas, agora a Salk, né? Tem o problema de quando você dá a vacina Salk, você não está garantindo que a pessoa vai ter uma resposta imune muito boa. Como o vírus é dado numa certa dose, se a dose não for adequada para aquele indivíduo, isso pode dar um problema numa resposta imunológica deficiente
ou ausente. No caso da Sabin, do vírus atenuado, é muito difícil isso acontecer, porque o vírus vai replicar, quando põe a gota na boca da criança, ele vai replicar na mucosa, ele vai ter uma biomagnificação. É muito difícil o vírus atenuado não causar uma boa resposta imune, porque ele é um vírus que vai fazer algo muito parecido com a infecção verdadeira. Só não vai fazer poliomielite, não vai infectar o sistema nervoso e não vai causar a doença severa, né, paralisia. Mas ele vai causar uma resposta imune, geralmente bem melhor do que os vírus inativados. Então, por isso que os inativados precisam dos boosters, né? Mas muito mais do que os atenuados, mas os atenuados, as vacinas atenuadas também precisam de boosters. Eu já falei que não causa imunidade local, e já isso é importante. É mais caro você produzir um vírus inativado, porque você vai ter que produzir o vírus, purificar o vírus, inativar o vírus, e enquanto que o vírus atenuado você simplesmente replica em célula, pega o sobrenadante dessas culturas, clarifica e usa esse vírus, né? E no caso da produção de vacinas inativadas, tem também um certo problema, às vezes, que é a quantidade e eficácia da inativação que você consegue. Isso pode ser um severo problema. Essa tecnologia de inativação, às vezes, não é 100%, ela é extremamente complicada, às vezes a gente não consegue inativar certos batches vacinais, e então a variação de qualidade nos batches pode variar, isso é muito complicado. Então, novamente, só para acabar aqui, vamos só dar uma olhada, fazer uma revisão rápida. A gente já falou do Jenner, né, que é o vírus animal adaptado, onde o Jenner pegou o vírus da vaca, de varíola, e percebeu que ela conseguia gerar imunidade em humanos, mas não causava doença. Isso era muito importante. Então, ele foi o primeiro indivíduo que viu que vírus parecidos com o vírus que causa doenças em humanas poderiam ter alguma utilidade na questão da vacinação. Ele foi muito inteligente nesse aspecto. Em 1800, Pasteur gera a primeira vacina de vírus atenuado pela raiva. Em 1996, surgem as primeiras vacinas de DNA, né? E depois, agora, a gente tem essa terceira onda de revolução vacinal, que a primeira foi a do Jenner, a segunda do Pasteur, e essa é a terceira onda, onde a gente começa a usar a tecnologia de DNA recombinante para produzir vacinas. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho um gene para um antígeno, que está num plasmídio, aqui está o gene para o antígeno. Eu coloco esse gene, esse plasmídio, que consegue replicar em células do organismo que vai ser vacinado, né? Por exemplo, células musculares. Então, na hora que eu transfecto essa construção genética numa célula, ela vai produzir várias cópias desse gene codificando para o antígeno, e esse antígeno agora vai ser produzido, ele vai ser expresso, vai ser colocado na superfície da célula. Isso vai elicitar uma resposta citotóxica e a geração de anticorpos. Isso é muito importante a gente ver esse novo conceito de vacina, né? Mas os possíveis problemas associados com vacinas de DNA, que é a questão da potencial integração do plasmídio do genoma humano, gerando mutação insercional. Então, quando uma vacina de DNA é administrada numa pessoa, ela não só pode produzir os antígenos, né? E essa era a ideia inicial, mas ela pode também entrar nos cromossomos, se integrar nos cromossomos, e aí pode causar um problema, porque ela pode integrar em algum lugar dos cromossomos, num lugar onde pode ativar algum gene vizinho, e essa inserção pode gerar, então, oncogênese, pode gerar transformação celular, gerar câncer, né? Ela pode induzir resposta autoimune, né? Porque a gente pode ter anticorpos que são gerados contra o material que está sendo produzido por essa vacina, mas eles podem gerar também anticorpos contra, inclusive, as moléculas de DNA que estão sendo usadas na vacina e as proteínas associadas contra associadas a essas moléculas. Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado com essa questão da autoimunidade
que pode ser gerada numa vacina de DNA. E tem também a questão da tolerância imunológica. Por exemplo, quando eu uso uma vacina de DNA, a quantidade de proteína é totalmente dependente de como esse plasmídio, esse sistema de replicação de DNA na célula que foi vacinada, a gente não vai ter muito controle de quanta proteína está sendo produzida. Quando eu dou uma dose vacinal de vírus inativado, por exemplo, eu sei quanta quantidade de proteína eu estou colocando, né? Mas, nesse caso, eu tenho um problema que eu não vejo, por exemplo, no vírus atenuado. Porque no vírus atenuado, o que vai acontecer? Ele começa a replicar, ele é de baixa capacidade de replicação e ele não causa doença. Então, o seu sistema imune tem tempo de montar uma resposta imune e vai controlar e eliminar. Vai ter uma infecção aguda e você vai eliminar o vírus atenuado, mas aí você já tem uma resposta imune. Você ficou vacinado. Na questão das vacinas de DNA, a produção dessas proteínas nas células que foram atingidas e foram modificadas pela inserção dessa informação genética, ou integrada em cromossomo, ou epissomal, sem estar integrado no cromossomo, eu controlo quanta proteína vai ser produzida. Então, se eu produzir muita proteína, muito antígeno, eu posso levar a não resposta, uma espécie de uma dessensitização do sistema, né? Então, eu não consigo controlar a resposta antigênica necessariamente. Isso pode ser problemático. Então, por exemplo, um dos problemas que a gente tem, por exemplo, é o HIV. Que, apesar de a gente conhecer o vírus desde 1985, a gente não tem vacina para HIV. Isso é um grande problema, um grande problema. Mas por que isso? O vírus muta demais, né? Então, existe um grande problema. Quais antígenos que a gente vai usar para fazer uma vacina contra o HIV? Os antígenos de HIV, a maior parte deles estão continuamente mutando. Então, o problema é que se eu fizer uma vacina só por apresentação de antígeno, certamente, dada a variabilidade do HIV na população em geral, a gente certamente não vai conseguir cobrir todos os variantes que existem e estão circulando. Se eu imaginar um vírus atenuado, eu vou ter um problema sério, porque ele vai recombinar com vírus que já existem, né? A gente não sabe exatamente até que ponto os tipos de resposta imune são importantes para HIV. E a gente não sabe se a gente vai ter a capacidade de prevenir infecção, prevenir a doença, usando as plataformas vacinais para HIV. Até hoje, nenhuma delas conseguiu dar proteção e prevenção, né? A gente tem problema seríssimo com o entendimento de como o HIV funciona. Mas, basicamente, a gente não tem uma vacina para HIV pelo simples fato que é um vírus que varia demais. Então, apesar de ter vacinas como a polio, que funciona muito bem, existem vírus que variam demais, como hepatite C e o HIV, que, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu gerar vacina. Outro problema também com geração de vacinas, as limitações, as tecnologias de geração de vacina, é a questão muito importante de qual tipo de resposta imune aquele vírus gera. No caso do vírus respiratório sincicial, RSV, não foi possível desenvolver vacina, não só pelo fato da variabilidade viral ser um problema, ele varia bastante, mas nem tanto como HIV ou hepatite C, mas principalmente porque qualquer tentativa de gerar uma vacina para o vírus respiratório sincicial repercutiu num problema muito sério, que é o da exacerbação imune. Ou seja, as pessoas produzem uma resposta imune contra os antígenos do RSV, que depois, quando a criança é reinfectada pelo RSV, a doença vai ser muito mais grave, porque não é um anticorpo neutralizante, não é um anticorpo que vai neutralizar o RSV. Ele vai, na verdade, facilitar a infecção de células do sistema imune e a doença vai ser muito mais severa depois. O problema desse tipo também dificultou demais a evolução da vacina, o desenvolvimento da vacina para dengue. Você tem 4 sorotipos da dengue e uma vacina, para ser eficaz, ela tinha que neutralizar os 4.
Porque se você tivesse só uma resposta contra um dos sorotipos, a exposição a um outro sorotipo poderia causar a febre hemorrágica e a síndrome de choque. Portanto, o desenvolvimento da vacina para dengue tem levado uma quantidade enorme de tempo devido à necessidade de superar esse problema. Então, veja, as vacinas são basicamente uma grande ferramenta, elas possibilitaram uma revolução na saúde pública, mas até hoje a gente tem problemas no desenvolvimento de vacinas para alguns vírus, e mesmo das vacinas eficientes, a questão da manutenção e a certificação de que as pessoas estão tendo uma resposta imune boa e de boa qualidade. Então, vamos agora falar um pouco sobre antivirais, e o paradigma para antivirais é o HIV. Então, vamos dar uma olhada aqui, eu já tinha mostrado isso para vocês, mas eu estou mostrando agora de uma outra maneira com relação ao HIV. Vocês estão vendo, por exemplo, a quantidade, eu dei um spoiler para vocês numa outra aula. Vocês estão vendo aqui a quantidade de AIDS subindo, né? E a mortalidade também sendo reduzida. Vocês lembram que por volta de 92, assim, a gente começou a usar antivirais, então a quantidade, na verdade a gente começou a usar em 85. Só que os antivirais que a gente usou até mais ou menos a década de 90 eram combinações extremamente simples de antivirais, e só a partir de 95, 96 que a gente começou a usar o coquetel, né? Essa combinação de 3 moléculas, e com isso a gente conseguiu reduzir principalmente mortalidade de AIDS de forma muito forte. Então a eficiência do coquetel para os antivirais ficou bem claro, muito mais pronunciado a partir do uso em 96 da combinação de antivirais. Então, onde é que a gente pode ter, repetindo novamente, já mostrei isso antes, mas vou mostrar quais são as etapas para que a gente pode interferir com antivirais. Na ligação do vírus com a célula, durante a transcrição reversa, durante a integração do HIV, que o HIV RNA, ele faz cDNA pela transcriptase reversa. Esse cDNA linear dupla fita se integra no cromossomo. Então, eu posso inibir essa fase da transcrição reversa, pode inibir também a integração. Depois, uma vez que ele é integrado, ele começa a produzir partículas virais que vão maturar e sair. E aqui eu posso inibir a maturação viral, que depende de uma protease viral, com inibidor de protease. Então vamos falar agora primeiro de o que a gente pode fazer nessa fase aqui. Na fase de contato do vírus, aqui a GP120 fazendo contato primeiro com o CD4, depois ela traz para perto dela o CCR5, e com isso agora a GP41 consegue fazer a fusão, tá bom? Então a gente pode inibir essa fase aqui com moléculas que nem o Maraviroc, que inibe o contato com o CCR5, né? E o Enfuruvide, que inibe essa fase aqui de gerar esse estágio de fusão. Então, a gente tem vários pontos, mesmo na fusão, que a gente pode usar para inibir a entrada do vírus na célula, usando diferentes moléculas que atrapalham esse processo. Aqui eu vou sumarizar para vocês como é que funcionam os inibidores de replicação viral, né? Os inibidores da transcriptase reversa. Isso aqui é a timidina, tá certo? Uma das bases nitrogenadas, uma das 4 que a gente usa para replicar o DNA. A timidina tem um anel aqui. Isso aqui. E você tem a base nitrogenada e você tem aqui uma pentose, a parte do açúcar, que faz a cadeia lateral do DNA, tá? Essas bases vão ficar intercaladas para dentro e as cadeias antiparalelas do DNA são formadas por essas pentoses, tá? São estabilizadas uma cadeia com a outra pelo contato entre as diferentes bases nitrogenadas.
Mas vocês estão percebendo que a timidina ela tem um OH aqui na 3', e aqui ela tem um OH aqui também na uma hidroxila, e aqui ela vai ter uma outra hidroxila no 3'. Essa hidroxila aqui, 5', ela vai ter que ser fosforilada. Olha aqui em cima, ela tem que ser trifosforilada. E quando ela tem quando ela não tem nenhum fosfato, como ela está aqui, ela é um nucleosídeo. No momento que eu coloco o primeiro fosfato, ela vira um nucleotídeo, depois um nucleotídeo difosfato e nucleotídeo trifosfato. O nucleotídeo trifosfato tem a capacidade agora de ser incorporado durante a replicação do DNA, o alongamento da cadeia. Mas veja que a coisa principal é que a síntese do DNA depende do ataque nucleofílico, da hidroxila 3', do fosfato 5', desculpa, a hidroxila 3' que está aqui. Então, o fosfato, esse grupo trifosfato que está aqui no 5', faz um ataque nucleofílico na hidroxila 3' do nucleotídeo que já está incorporado na cadeia. Se eu mudar essa hidroxila 3', eu não vou conseguir elongar a cadeia. E essa é a ideia central de como funciona os inibidores da transcriptase reversa. Vê, aqui no caso, o AZT, eu troco a hidroxila 3' por um grupo amino ou por um enxofre no 3TC, tá vendo? Então, elas são igualzinho a uma timidina, com uma mudança aonde? No 3', tá legal? Então, veja, várias moléculas a gente pode causar alterações nessa pentose. Olha aqui o aciclovir, por exemplo, né? Eu pego uma guanosina, modifico a pentose, não tem mais a hidroxila 3'. Tá vendo? Aqui eu substituía a hidroxila 3' por um grupo amino ou por um enxofre. Aqui eu simplesmente tirei um pedaço da pentose onde estaria a hidroxila, tá bom? Então vocês percebem que o grupo hidroxila. Então vocês percebem que a maneira da gente inibir a transcrição reversa, a síntese de DNA, que no caso é o aciclovir, que é uma molécula usada para herpes, que é um vírus de DNA, e aqui é o AZT, que é utilizado para inibir a reação da transcrição reversa do HIV. O 3TC é um variante de timidina, que tem um enxofre em vez de uma hidroxila, tá? Mas é uma outra molécula, porque em vez de ter um amino, tem um enxofre. Então, com isso, a gente faz um arsenal de inibidores da transcriptase reversa. Ok? Então, aqui é o processo de alongamento da cadeia. Vocês estão vendo o que eu falei para vocês. Aqui eu tenho uma síntese normal, onde uma adenosina ela fez um ataque nucleofílico do fosfato 5' dela com a hidroxila 3' da citosina que estava aqui, fez aqui então, eu sintetizei, eu consegui fazer uma ligação. Aqui aconteceu um problema sério. O AZT chegou aqui, faz o ataque, mas se ele deixar um grupo amino aqui, não tem como elongar. Vocês entenderam? Não tem como fazer essa reação aqui. Porque não tem uma hidroxila aqui, tem um grupo amino. Aqui vamos ver como é que funcionam os inibidores da integração, né? Nós vamos agora para esse passo aqui, tá? Quando o cDNA consegue entrar dentro do núcleo e vai agora tentar se integrar no cromossomo para dar continuidade ao ciclo de replicação. O que vai acontecer é que eu tenho aqui uma molécula, o raltegravir, né, que ela faz uma combinação com a integrase e não possibilita que o provírus DNA, o cDNA, se integre dentro dos cromossomos. Normalmente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que integrar o cromossomo dentro o cromossomo viral dentro do cromossomo celular. Então, esse cDNA viral, ele deveria, por meio da integrase, entrar dentro do cromossomo do hospedeiro. Só que essa reação é inibida por essa molécula que inibe a ação dessa integrase, que é essa molécula
mostrada aqui amarela ligada os dois os LTRs virais. Agora vamos falar da última fase que a gente pode inibir. Vamos voltar para esse slide para mostrar que essa fase, uma vez que o vírus já está integrado, ele começa agora a produzir, usando a RNA polimerase 2, ele começa a produzir cópias de RNA que saem. Algumas vão fazer o RNA genômico completo e outras vão RNAs editados, né, por splicing, eles vão fazer as proteínas virais. Começa a montagem do vírus e é nesse momento eu preciso da ação da protease, para fazer a maturação viral. Então, o vírus, quando ele está imaturo, na época que ele está saindo, ele tem essa forma aqui. Então, no momento que a protease é ativada, eu reorganizo toda a parte interna do vírus, eu consigo agora formar uma partícula madura, onde eu tenho agora aquele capsídeo em forma de cônica, bem estruturado, e essa aqui é uma partícula infecciosa. Vocês veem que é bem diferente a partícula imatura da partícula madura, né? E para ter essa maturação, essa alteração tão significativa da estrutura viral, eu preciso da protease viral. O que eu posso fazer, então, é desenhar... Essa aqui é a protease viral. Eu posso, então, desenhar uma molécula que entra no sítio ativo da protease, está aqui ela em vermelho, e consegue inibir a capacidade dessa protease de clivar as proteínas GAG do HIV e, portanto, ele não consegue maturar. É importante perceber que a molécula, olha que bacana, pessoal, isso aqui é o ponto onde a protease viral age, o sítio natural dela na GAG. Ela vai cortar entre uma tirosina e uma prolina, mas o sítio de reconhecimento é esse aqui. Então, a protease se liga aqui e corta aqui. As pessoas reconstruíram exatamente o sítio de contato, o substrato natural da protease do HIV, eles fizeram uma molécula que tem exatamente o mesmo ambiente que é o substrato. Você vê que aqui acaba e aqui acaba, mas não é a protease, não é o substrato natural. Isso aqui não é o GAG. Isso aqui é uma pequena molécula que a protease liga no sítio ativo dela, está aqui, achando que, na verdade, tem afinidade, porque isso aqui é muito parecido com o substrato natural. Portanto, a gente vai inibir a ação da protease. Então, nós vimos aqui vários mecanismos de ação de antivirais. A gente viu os inibidores da transcrição. Antes disso, a gente viu os inibidores de fusão. A gente viu também os inibidores de integração, os inibidores da protease. Essas variações de antivirais são usadas para diferentes vírus. E eu usei o HIV como um bom modelo, de maneira bem rápida, para vocês. A gente explica a maior quantidade de classes de antivirais. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês sobre antivirais de uma maneira geral é que existe uma coisa chamada reposicionamento. A gente pega moléculas que são usadas para um vírus e tenta, ou para uma certa finalidade farmacêutica ou de terapia, e a gente pode, in vitro, testar essas moléculas para ver se elas agem contra o novo vírus. Por exemplo, no caso do coronavírus, o pessoal do ICB aqui na USP tem achado uma grande quantidade de inibidores de protease de moléculas que inibem o crescimento do SARS, né? Da mesma maneira que durante a época do surto da febre amarela aqui em São Paulo, o pessoal na USP conseguiu reposicionar uma molécula que é chamada sofosbuvir, que é muito eficiente contra a hepatite C. Ela foi testada contra a febre amarela, se mostrou extremamente eficiente e foi extremamente útil para impedir a infecção aguda por fulminante aguda por vírus da febre amarela, e com isso salva várias pessoas em transplantes de fígado. Porque acontecia aqui na USP, que a gente estava fazendo transplante de fígado e as pessoas morriam logo depois. Transplante de fígado de pessoas que estavam com doença fulminante causada por vírus da febre amarela, e o que acontece é que no momento que você faz o transplante, você põe o fígado novo, só que o pâncreas está cheio de vírus, outros órgãos têm vírus.
rapidamente a pessoa morria. E o que aconteceu foi que no momento que a gente colocou o sofosbuvir, baixou tanto a carga viral de febre amarela nessas pessoas que elas sobreviveram também ao transplante. Então, eu queria agradecer vocês por terem assistido a aula e me colocar à disposição agora para dar qualquer explicação em algum contato que a gente vai ter na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês.